Fala aí, galera botafoguense, estamos aí mais uma vez trazendo conteúdo para vocês. Minha voz ainda não melhorou desde aquela grande vitória diante do PSG, mas nós estamos aí trazendo mais um conteúdo para vocês. Vamos falar hoje um pouco a respeito desse grande jogo diante do Atlético de Madrid e lembrando a você aí que hoje teremos live, após o jogo, live, vamos falar aí, seja qual for o resultado, seja com classificação, seja com eliminação, estaremos aí fazendo a nossa live, valeu? E nós contamos com você aí, esperamos que você possa participar conosco aí dessa live. Pedindo a você aí que deixe o seu like, que deixa por seu comentário, somos 1023 inscritos no canal, ó, agradeço de coração a você que se inscreveu, que tem dado essa moral pra gente, continue participando conosco, é muito bom ter você aqui. Lembrando, nós fizemos um vídeo ontem à noite, colocamos aí pra galera, nós tivemos que mudar o nome, né, por uma questão legal, não que tivéssemos sido notificados por algum órgão, nada disso, simplesmente nós fomos buscar informações a respeito do nome e ficamos sabendo que a gente não pode utilizar o nome Botafogo, é uma marca registrada. No primeiro momento eu não sabia que era dessa forma e nós tivemos que fazer essa alteração, certo? Mas hoje a gente está aí com um novo nome, conversando com alguns amigos, recebemos algumas sugestões e hoje nós nos chamamos Central Fogo, tá ok? Não é mais Botafogo Connect por uma questão legal, mas é Central Fogo, mas não mudou em nada aquilo que nós vamos estar desenvolvendo aqui no nosso dia a dia, aqui nos nossos comentários, valeu? Então, continuamos contando com a sua colaboração, com o seu comentário, com o seu like, com a sua inscrição. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal, certo? Vamos lá, galera. Jogo dificílimo hoje diante do Atlético de Madrid. Um adversário pesado, mais um gigante europeu no caminho do Botafogo. Vencemos o PSG muito bem, com uma disposição tática, uma disciplina tática maravilhosa. Isso foi muito bacana, mas hoje é um outro jogo, é uma nova realidade, é um novo desafio para o Botafogo. E o Botafogo precisa estar concentrado, precisa jogar da mesma maneira que jogou diante do PSG. Algumas pessoas acham que o Botafogo tem que chegar e ganhar do Atlético de Madrid, porque se o Atlético de Madrid perdeu para o PSG e nós ganhamos do PSG, nós temos a obrigação de ganhar. Negativo, vai ser um jogo dificílimo, vai ser um jogo duro, eles vão partir para dentro, porque eles precisam fazer no mínimo 3 gols para passarem para a próxima fase, o que eliminaria o Botafogo. Eu acredito sinceramente que o Botafogo consiga segurar esse resultado, eu acredito, mas não podemos dar bobeira, não podemos dar mole para o azar. Resultados inesperados no futebol, eles acontecem a todo instante. Haja visto o que aconteceu com o Botafogo e o PSG. Todos davam o Botafogo como derrotado. Todos davam o Botafogo como eliminado. O Botafogo não passaria de fase. Hoje o Botafogo é líder de uma chave que tem PSG e Atlético de Madrid. Então o futebol tem dessas coisas. Então nós temos a obrigação de manter a concentração, de manter a pegada, porque pode acontecer qualquer coisa. E eu não estou falando isso com pensamento pessimista, não. Muito pelo contrário. Meu otimismo está lá em cima, a autoestima está lá em cima. Mas nós precisamos entender que a realidade é uma e a nossa vontade é outra, certo? Então, que sirva de alerta aí para o Botafogo os resultados que aconteceram aí com os nossos adversários. Nós vamos trazer algumas imagens aí para vocês, como essa aqui, por exemplo, que você está vendo aqui. Essa imagem, ela é icônica. Essa imagem, ela mostra bem o que foi o jogo Botafogo e PSG, a nossa alegria e a tristeza do time francês. Olha essa imagem, olha essa mão na cabeça, não é? É triste para o adversário, alegria para a gente. Então, assim, nós tivemos um jogo fantástico diante do PSG, fantástico, foi algo maravilhoso. Ainda hoje, a imprensa mundial está comentando a respeito desse feito do Botafogo, ainda hoje. Foi algo sensacional para nós. Esperamos que isso continue, que a gente possa ir mais longe nessa competição, uma competição muito bacana. Uma Copa do Mundo de Clubes é algo muito legal. A gente aqui torce mais, sempre vamos torcer mais pelo nosso clube do que propriamente pela seleção brasileira.
Eu particularmente torço pelo Botafogo, depois pela seleção brasileira. Então, assim, para mim é mais importante participar da Copa do Mundo de clubes do que ver o Brasil numa Copa do Mundo. Ainda mais com essa seleção elitizada que nós temos hoje aí no Brasil, certo? Então, assim, muitas coisas boas estão acontecendo. Jair já não está mais querendo ir embora, Jair está querendo ficar no Botafogo. Isso é uma excelente notícia. O garoto está jogando uma bola redonda e isso é bom para o Botafogo. Igor Jesus não tem mais jeito, já está sacramentado, vai embora mesmo. Uma pena que o Botafogo tenha tomado essa decisão antes do final do Mundial. Hoje o Igor Jesus poderia estar saindo aí no mínimo por 50% mais caro do que foi vendido. Achei que o valor foi muito baixo, apesar do lucro ser de 100%, já que o Igor Jesus veio de maneira gratuita para o Botafogo. O lucro é de 100%. Porém, poderia ter sido muito maior se o Botafogo tivesse um pouco mais de paciência. Mas aí existem coisas entre os donos dos clubes que a gente não conhece e ele não vai revelar. E aí é dessa maneira que funciona. A gente tem que aprender a se adaptar a esse tipo de coisa, essa realidade nova do futebol do Botafogo, certo? Aí nós temos aqui algumas imagens que a gente está colocando aqui, passando rapidamente para vocês, né, da comemoração dos jogadores do Botafogo, da alegria que foi, e vai ficar marcado na nossa história para sempre esse grande jogo diante do PSG. Também vamos trazer também aqui essa matéria aqui do Jornal Lance, em que o jogador do Atlético de Madrid diz que acredita numa goleada diante do Botafogo. Ele não está errado de falar isso não, tá? Ele tem que se manter motivado para que possa fazer um grande jogo contra o Botafogo. Porém, nós também temos que pegar essa fala dele e usar isso como um aditivo, para que a gente possa dar o melhor, para que ele não se comprove aquilo que ele está dizendo, para que a gente possa não fazer com que essa fala dele se torne realidade. A gente precisa de usar essa fala a nosso favor. Ele está usando a favor dele e ele está correto. Agora nós temos que fazer o mesmo. Nós vamos deixar isso acontecer? É isso que os jogadores têm que falar um para o outro. Nós vamos deixar que isso se concretize? Que ele fale aqui que vai golear o Botafogo e nós vamos deixar isso acontecer? Então tudo tem que servir de motivação nesse momento. Tudo tem que servir de motivação nesse momento. E uma outra notícia que está rolando aí, que não está ainda totalmente definido, porque depende da Premier League autorizar ou não, mas tudo indica que o Crystal Palace foi vendido, né? Pelo menos a parte que pertence a John Textor está sendo vendida para um americano aí, que é o cara da NFL aí, o cara podre de rico, tá pegando a parte de John Textor do Crystal Palace. Isso vai ser muito bom para o Botafogo, isso vai ser muito bom para o Lyon, até para o Molenbeek, né, que é um time que está num escalão bem abaixo, mas vai ser muito bom para essas duas equipes, principalmente. Por quê? Vai resolver o problema financeiro do Lyon, vai trazer investimento para o Lyon e vai trazer investimento para o Botafogo. Então eu acho que com a venda do percentual do Crystal Palace pelo John Textor, onde ele não opinava em nada, onde ele não podia dar os seus pitacos, ele vai poder investir pesado nas suas duas principais equipes hoje, que é o Lyon e o Botafogo. E assim a gente espera que aconteça, certo? O Botafogo se fortaleceu para o Mundial, vai se fortalecer ainda mais na próxima janela, que é para o restante da temporada. A temporada não acaba com o Mundial, seja o Botafogo eliminado hoje, seja o Botafogo classificado, seja o Botafogo campeão do Mundial, a temporada não acaba. O Botafogo ainda precisa de investimento para poder dar sequência ao Campeonato Brasileiro, à Libertadores, à Copa do Brasil. Então tem 3 importantíssimas competições pela frente e o Botafogo precisa estar bem em todas elas. Conquistar ou não é uma outra história, mas nós temos que estar sempre tratando as competições de maneira muito digna. Foi isso que eu falei em relação ao Mundial. Nós pegamos um grupo muito pesado, nós pegamos um grupo muito difícil e eu disse que nós precisávamos jogar com dignidade. Se classificar ou não é uma outra história, mas nós dizíamos isso aqui no nosso canal. Precisamos jogar com dignidade, jogar com coragem, jogar de maneira descontraída e vamos curtir o Mundial. Isso tem acontecido. E nas outras competições da mesma forma.
que venham os títulos. Mas se não vierem, que a gente termine as competições de cabeça erguida. É isso que é importante. Um time não pode simplesmente jogar de maneira desinteressada. E o Botafogo não tem feito isso. Então a gente está aqui muito contente com o Botafogo, com tudo que tem acontecido. Valeu? Galera, vamos ficando por aqui. Lembrando mais uma vez que hoje nós teremos a nossa live depois do jogo diante do Atlético de Madrid, certo? Então, lá para as 6h10, mais ou menos, a gente inicia a nossa live e vamos aí comentar, se Deus quiser, a classificação do Botafogo para a próxima fase e, se tudo correr bem, em primeiro lugar do grupo. Porque isso seria muito importante para a gente pegar, de repente, o Inter Miami, o time de Lionel Messi, um outro grande jogo. Então, seria muito bom, certo? Lembrando também, mais uma vez, que nós deixamos de nos chamar Botafogo Connect por uma questão legal e hoje nós somos a Central Fogo, valeu? Então se acostume com esse nome, divulgue aí nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, compartilhe o máximo que você puder, porque você vai estar ajudando muito o nosso canal. Obrigadão se você chegou até aqui, deixa o seu like, força fogo e logo mais rumo a mais uma vitória.